O meia ofensivo e ponta-direita Adson, ex-Corinthians, atualmente no Nantes, é a nova contratação do Vasco. Vene Casagrande e o Pedrosa trouxeram pra gente que o Vasco já definiu a sua nova contratação, por uma posição tão carente. Já que a gente tem as saídas eminentes de Gabriel Peck e Orelhano, o Vasco vai atrás agora do Adson, que estava no Nantes, da França agora. Primeiramente que o jogador vem no momento com uma aposta, não é um jogador pra gente achar que vai ser titular absoluto, que vai entregar gols direto. Pode vir a entregar? Pode, mas não é o jogador que a gente já chega pensando é o titular absoluto. O Adson tem 23 anos, 122 jogos na carreira e fez 13 gols e marcou 8 assistências. Lembrando que todos eles foram pelo Corinthians, porque pelo Nantes da França ele não conseguiu entregar, não conseguiu jogar bem. Jogou apenas 8 jogos, sendo que apenas um deles como titular e não marcou nenhum gol e nem fez nenhuma assistência jogando a Ligue 1 da França. Então é bom lembrar também, que são números que nós temos que dar, que desses jogos que o Adson fez pelo Corinthians, apenas 64 foram como titulares. Então, ao todo, nós temos assim 21 participações em gols. E é bom que apenas 64 jogos foram titulares, o que para alguns já pode melhorar os números dele, para outros pode piorar, mas é bom trazer todas as estatísticas aqui para vocês. A contratação vai ser fechada em 5 milhões de euros, ou seja, o Vasco vai pagar cerca de 26 milhões de reais para ter o jogador em definitivo para assinar um contrato de 4 anos. O Ramon ainda vai avaliar se ele vem direto para integrar o Vasco já direto no Uruguai, para já disputar a pré-temporada com o Gigante, já que falta apenas 6 dias agora para começar a pré-temporada. O Vasco vai enfrentar o São Lourenço dia 18, ou se ele já vai entregar o time no Carioca para iniciar a temporada no Carioca. É bom lembrar também que desses 13 gols e 8 assistências que o Adson marcou, na temporada de 2023 foi o melhor dele, em que ele jogou 41 partidas e fez 5 gols e 3 assistências. Bom, é uma temporada que ele estava mais em alta no Corinthians e acabou indo para a França, onde não conseguiu desempenhar um bom futebol por lá e já foi vendido novamente. O valor dessa transferência se justifica porque o Nantes não quis perder dinheiro, já que contratou o jogador por 26 milhões. Então não era um negócio fácil para o Vasco. Eles queriam recuperar um investimento que foi feito há pouco tempo e por um valor bem próximo a isso. Do Adson a gente pode esperar um jogador veloz e que desarma muito, também volta muito para marcar, assim como o Gabriel Peck fazia isso. E tomara que ele dê muito certo no Gigante da Colina e que nos ajude a ter um ano mais tranquilo que foi no ano passado. E não só de contratações vive o Vasco, como também vive de classificações. Num jogo muito apertado contra o Flamengo de Guarulhos, o Vasco fez um gol no final com o Paulinho, numa linda jogada do Leandrinho, deixando o Paulinho de frente para o gol, sem goleiro, só para estufar as redes. O Vasco ganhou de 1-0 do Flamengo de Guarulhos e agora vai para a segunda fase da Copinha, onde a gente vai enfrentar o Vitória da Bahia. Caso o Vasco ficasse em segundo no grupo, a gente enfrentaria o Ibrachima, um time novo, mas apesar de não ter tanta fama, de não ser tão conhecido pela gente, é um time novo mais de empresários chineses, é um time que vem investido muito e foi o time que eliminou o Vasco na Copinha do ano passado, então seria uma pedreira. Por isso, eles ficaram em primeiro no grupo do Vitória. O Vitória terminou a fase de grupos com uma vitória e 2 empates contra o próprio Ibrachima e contra o CSA. Sinceramente, os números que eu vi não me agradam tanto. Acho que o Vasco vai conseguir passar e ir para a terceira fase da Copinha. Um ponto a gente observar também nessa Copinha é alguns jogadores destaques, como o próprio Paulinho que fez o gol, mas o principal destaque atualmente, que para mim foi o melhor jogador, foi o nosso Cauã Paixão, que simplesmente é o nosso centroavante, é o nosso homem-gol, mas também volta para marcar, também é muito habilidoso, muito raçudo, enfim, tá estourando a idade, já jogou bem na partida do ano passado do Carioca pelo Vasco e tem tudo para ser mais um componente para ajudar o Ramon Dias no elenco deste ano. E uma notícia de última hora, nosso diretor do basquete e investidor, um dos principais responsáveis pela mudança total do basquete que fez o Vasco competir, Pedro Ortega, acaba de ser punido pela NBB e vai ficar 4 meses punido. Isso quer dizer que ele não poderá frequentar os jogos, não poderá frequentar nenhum ambiente da NBB e além disso ele tomou uma multa. Os motivos são porque a gente conhece, a gente sabe que a NBB tem umas arbitragens meio confusas, tem alguns times que são beneficiados e o Ortega, como além de investidor também é vascaíno, acaba se exaltando com isso. E ele acabou extrapolando isso, se exaltando também em redes sociais, querendo defender o time que ele investe, querendo defender o time que ele torce e acabou levando essas irritações também para a vida real, também para as redes sociais, acabou proferindo algumas palavras contra a NBB, na verdade não só contra a NBB, contra a arbitragem, que enfim, realmente estava errada. Ele simplesmente
compartilhou a indignação dele de milhões de vascaínos pelo Brasil e foi punido por isso. A NBB mostrando mais uma vez, né, não só a NBB, como parece que é uma coisa de instituições do Brasil, mostrando que é muito mais fácil você punir quem critica do que realmente melhorar para isso, porque o Ortega está investindo nessa liga. Numa dessas que ele para de investir, que ele perde mais investidores, a liga que diminui, a liga que perde com isso. Além disso, o Ortega foi multado por compartilhar uma aposta esportiva que ele fez no próprio time, né? Porque ele é um apostador, e apostou na vitória do seu time e compartilhou isso nas redes sociais, e isso é contra um artigo já previsto da NBB, ele acabou sendo multado por isso. Enfim, essas foram as notícias de hoje do Vasco no retrospecto geral. Lembrando que iremos fazer mais uma live hoje, mais à tarde, para com as novas informações que vierem. Se inscrevam no canal, dá o seu like e ajuda a gente, porque o conteúdo aqui é sempre verdadeiro e todos os dias. Um trabalho duro para informar vocês.